Bom, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o CPT, Software de Formulação de Dietas para Bovinos de Corte. Esse software ele foi desenvolvido pelo grupo CPT e juntamente com o professor Sebastião de Campos Valadares Filho da Universidade Federal de Viçosa e a minha pessoa quando fazendo o pós-doutorado com o professor. Esse software ele vem para poder ajudar o produtor a simplificar a vida e aí você poder formular dietas sem ter necessidade de utilizar, por exemplo, o Excel ou calculadora e visando a questão de facilitar a vida mesmo do produtor. E esse software ele é baseado no custo mínimo. Então, quando o programa rodar a ração, aquela ração vai ser a mais barata a partir das características que você colocar nesse sistema. E esse software ele é basicamente dividido em 3 etapas. A primeira etapa seria as características do animal, que você vai fornecer para o programa a questão das características e ele vai calcular as exigências do animal. A segunda etapa seria a parte da escolha dos alimentos e os nutrientes que esses alimentos vão fornecer. E a terceira etapa seria a parte da avaliação da dieta, que na minha visão seria a parte mais importante porque o programa ele roda o que você forneceu, mas nem sempre esse alimento essa dieta vai fornecer os nutrientes necessários ou, mesmo que forneça, o programa rode uma ração, essa ração pode ser que o animal não consuma, porque ela tem alguns ingredientes que limitam o consumo ou que não fornecem a quantidade necessária para esse animal. Então, iniciando esse programa, se você clicar na parte de nova formulação, ele abre essa aba para você aqui. Você acrescenta um nome para essa dieta, porque é obrigatório, nessa parte que é obrigatório você ter um nome. Então, se eu acrescentar aqui ração 1, uma ração hipotética, e nessa ração eu vou fornecer um exemplo para poder exemplificar aqui como o programa funciona, basicamente em animais em crescimento e terminação, zebuínos, no sistema de confinamento e vou escolher a classe sexual macho inteiro, tá? Então, para esses animais, eu acrescentando a questão do nome de ração 1, eu posso acrescentar aqui a questão de algum cliente. Por exemplo, se você faz formulações para mais de uma pessoa, mais de um cliente, você pode colocar. E aí você organizar melhor essa questão dos seus clientes. Embaixo eu tenho esse PV, que é o peso vivo médio. Se você passar o mouse por cima desse PV, você vai saber o que significa. E nada mais é que o quê? No sistema de confinamento, como no exemplo aqui, se eu adquiro os animais com 300 quilos de média e eu almejo abater esses animais com 500 quilos, mandar para o frigorífico com 500 quilos, eu vou ter um peso médio de 400 quilos. Tá? Embaixo eu vou ter o ganho médio diário. Quanto que eu desejo que esses animais ganhem de peso? Nesse caso aqui, para o exemplo, vamos considerar um ganho de 1,5 kg, que é um ganho bom para esses animais. Se o animal tiver potencial para ganhar peso, não adianta também pegar qualquer animal, mas tem um animal de ganho de potencial para ganho de peso, ele vai conseguir ganhar esse 1,5 kg. Embaixo aqui eu tenho a parte da categoria que eu vou ter, que é dividida em crescimento, terminação, vaca e bezerro. Nesse exemplo aqui nós vamos usar o crescimento e terminação, mas se você quiser fazer uma dieta para vacas ou para bezerros, esse sistema também ele vai te dar essa oportunidade. Embaixo eu tenho a parte de raças, que é basicamente dividido em zebuínos e cruzados. Zebuínos nós temos as raças Nelore, Brahma e, dentre outras, Gir. E também embaixo nós temos os cruzados, que esses cruzados nada mais é que o cruzamento do zebuíno com alguma raça europeia. Que nesse caso aqui eu teria, por exemplo, Angus, Cimental, como exemplos. Tá? Embaixo a gente tem a parte do sistema, que esse sistema ele pode ser os animais em confinamento ou animais a pasto. E no exemplo que nós vamos usar o confinamento. E embaixo tem a classe sexual, o sexo desse animal. Que ele é dividido em macho inteiro, macho castrado e fêmea. Mais uma vez, nesse exemplo, nós vamos usar o macho inteiro. Embaixo aqui, se você quiser acrescentar uma quantidade de concentrado que você almeja, você pode adicionar aqui. Tá? Ele calcula por diferença o volumoso. E embaixo ele abre a parte da fibra em detergente neutro, que se caso você deseja mudar o que o programa está fornecendo, você pode, ele abre esse campo se você quiser colocar um pouco mais de fibra ou um pouco menos de fibra nessa dieta. Tá?
Passando para a outra aba, a gente tem a etapa 2, que é a parte do quê? Dos alimentos. Então, nessa aba aqui, eu tenho a parte que eu posso adicionar os alimentos, tá? Então, se eu clicar aqui em adicionar alimentos, ele me abre uma gama aqui de alimentos que está incluído no banco de dados. Esse banco de dados, esses alimentos aqui, eles não podem ser alterados a composição desses alimentos. Mas você pode adicionar alimentos desde que você deseje. Você tenha um alimento diferente, você tenha uma composição diferente dos alimentos, mas esse banco de dados aqui ele não pode ser alterado, tá? Então, para eu selecionar aqui, as categorias dos alimentos, ele basicamente é dividido em volumoso, concentrado e minerais. Sendo que os volumosos aqui eles estão divididos em forragens secas, como por exemplo o feno. Forragens verdes, a gente tem o capim-elefante ou a cana-de-açúcar. E as silagens, tem silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de soja. Os concentrados, eles estão divididos em concentrados energéticos e concentrados proteicos. Tem uma parte de aditivos e alguns outros produtos. Alguns subprodutos, tá? Se você utiliza um outro subproduto que não é o normal, que não tem na composição, que você pode adicionar. E tem a parte de fontes de minerais. Então, para esse exemplo aqui, eu estou sugerindo a gente usar a silagem de milho, tá? Então, na hora que você clica em silagem, ele seleciona só os alimentos que estão relacionados com a silagem. Então, a gente rola aqui para baixo, nessa barra de rolagem aqui, a gente acha milho, silagem. Aqui não é apresentado silagem de milho, porque se eu colocar silagem de milho, eu vou alinhar todas as silagens juntas. E às vezes vai ficar mais difícil de eu encontrar, por exemplo, silagem de milho. Aqui é o contrário. Então é milho, silagem, sorgo, silagem. Por quê? Todos os alimentos que estão relacionados com milho, eles vão estar vão estar juntos. Então fica mais fácil de você achar. Enquanto que se for relacionado, por exemplo, com girassol, todos os alimentos oriundos do girassol vão estar alinhados. Então fica mais fácil de você encontrar. Então eu quero silagem de milho, eu acrescento aqui no mais, ela some daqui e ela aparece nessa aba aqui atrás, que é a parte da seleção dos alimentos. Escolhendo a questão dos concentrados energéticos, a gente tem uma quantidade também, e aí a gente vai escolher o fubá de milho, tá? O milho fubá, e nesse caso, somente o milho fubá. Para os concentrados proteicos, a gente vai selecionar a soja farelo e a ureia, tá? No caso dos minerais, a gente pode selecionar um produto pronto, que já é comprado da indústria, tá? Que tem alguns produtos que já estão incluídos na composição aqui. Contudo, para ter uma formulação mais correta, o recomendado seria acrescentar os minerais mais comuns, que é o quê? Calcário, fosfato bicálcico, que quando você clica aqui, você não precisa selecionar cada um para correr, às vezes, no risco de esquecer. Então, se você clicar nesse botão aqui, selecionar minerais mais comuns, você já seleciona, ó. Eles já vão sumir daqui e já vão aparecer aqui embaixo, tá? Mas a gente entende que, às vezes, você pegar os produtos, alimento, calcário, fosfato bicálcico, tudo separado, e formular o seu suplemento na sua propriedade é mais difícil. E com isso você pode escolher um produto e colocar, mas já sabendo que pode ser que a sua exigência não seja atendida, tá? Mas já partindo desse pressuposto. Quando você seleciona os minerais mais comuns, você fica mais fácil de você atender as exigências. Tudo bem? Então, essa segunda parte, segunda etapa seria, então, o quê? Já selecionamos alimentos. Então, nessa aba aqui, caso eu queira, selecionei silagem de milho, não quero silagem de milho, quero trocar de volumoso, se eu vier nessa aba aqui, nesse botão vermelho aqui, eu excluo, tá? E é só voltar aqui e eu posso adicionar de novo, tá? Então, vem aqui, ó, silagem, milho, silagem, ele volta para lá de novo, tá? Então é bem tranquilo, é bem fácil de mexer. E aqui eu tenho os alimentos, todos os alimentos, ó, página 1 e página 2, com todos os alimentos que foram incluídos. E nessa página, voltando aqui, na silagem de milho, por exemplo, eu vou ter reais por quilo, é o preço que você adquire ou você produz esse milho, tá? Que você adiciona, que tem essa coluna para você adicionar, e tem essa parte de mínimo e máximo, que são as restrições que você pode fazer no programa. Na parte de avaliação da dieta é quando a gente trabalha com essa parte aqui. Nessa parte de seleção você não precisa atentar a isso, tá? Mas quando você for
avaliar a dieta, essa parte você pode fazer alguns ajustes. Você pode aumentar a quantidade ou reduzir a quantidade daquele alimento que você está usando. Aqui eu vou acrescentar alguns valores, porque como o programa roda em relação ao custo mínimo, eu preciso acrescentar os valores aqui. Se você não acrescentar, ele vai considerar R$1 por quilo de cada um dos alimentos. E às vezes a composição ou aquele preço que ele vai te dar vai ser totalmente fora da realidade. Então, utilizando alguns preços que foram conseguidos aqui na região de Viçosa, considerando uma silagem de milho que foi adquirida com R$150 a tonelada, se eu transformar para reais por quilo, eu vou ter 15 centavos por quilo. Tá? Com relação ao fubá de milho, 50 centavos. Tá? O farelo de soja, R$1,10. A ureia, R$1,20. O calcário, 5 centavos. O cloreto de potássio, R$8. Flor de enxofre, R$10. O fosfato bicálcico, R$3,50. O iodato de potássio, R$100 o quilo. Tá? O sal comum, ou sal branco, 5 centavos. Tá? Passando para outra aba, o selenito de sódio, R$130 o quilo. O sulfato de cobalto, R$6 o quilo. O sulfato de cobre, R$20 o quilo. O sulfato de manganês, R$40 o quilo. O sulfato de zinco, R$10 o quilo. E o óxido de magnésio, R$9 o quilo. Opa. Tá? Então aqui a gente já acrescentou a questão dos preços. E aí, então aqui eu já tenho a parte da característica do animal, a parte dos alimentos, e agora a gente tem a parte da formulação da dieta. Então, na terceira etapa da parte da formulação, a gente já tem a exigência, temos os alimentos. Então, se eu clicar aqui nesse campo aqui de visualizar o resultado, eu vou abrir a parte da formulação que esse programa me forneceu. Tá? Então, aqui ele tem a parte da silagem de milho, o fubá de milho, o farelo de soja, o calcário e todos os minerais que foram incluídos, as fontes de minerais que foram incluídas. Tá? Então, a gente vai ver aqui, esse animal, você teria que fornecer 1,4 quilos de silagem de milho na base da matéria seca ou 4,5 quilos na base da matéria natural, a um custo de 68 centavos essa quantidade de silagem. Ao final, eu vou ter aqui que essa dieta me fornece um custo de R$5,87 por dia. Tá? E aí eu vou ter essa parte dos alimentos. Se eu rolar para baixo, aqui em cima, só chamando a atenção, eu vou ter a parte da quantidade as características que eu adicionei lá na parte da exigência e na parte dos alimentos. Tá? Então, se eu rolar para baixo aqui, a gente verifica que o programa ele te fornece uma dieta. Qualquer composição que você colocar, ele vai te fornecer uma dieta. Só que aqui ele te chama atenção, aqui em cima, aqui, exigências nutricionais excedidas. É quando você fornece, pela seleção de alimentos que você fez, essa seleção formulação vai ser, a quantidade do nutriente vai ser excedida. Então você está jogando fora. Enquanto que na parte de baixo você tem em vermelho as exigências nutricionais que não foram atendidas. Nesse exemplo que a gente está usando aqui, se a gente for ver, a fibra ou a FDN, ela não está sendo atendida. Se eu rolar embaixo aqui, em função de cada um dos nutrientes, em cada um dos alimentos que foram incluídos, eu vou ter que fornecer num total de 1,52. Enquanto que a exigência do animal, o mínimo seria de 2,3. Então eu teria que fornecer um pouco mais de fibra, ou seja, eu teria que acrescentar um pouco mais de silagem de milho para eu aumentar essa quantidade de FDN na dieta para atender, porque pode ocasionar alguns problemas metabólicos nesse animal. Tá? Então, se eu retornar aqui, eu fecho a aba, retorno aqui. Então, lá a gente estava fornecendo 1,4 quilos na base da matéria seca. Se eu aumentar para 2 quilos aqui, a restrição, 2 quilos na base da matéria seca, de mínimo, o programa vai entender, eu falo, eu tenho que aumentar a quantidade de silagem de milho. Então, quando eu clicar aqui de novo, visualizar o resultado, tá vendo aqui, ele já mudou a relação, usando uma relação volumoso 39 de volumoso e 61 de concentrado, ele já aumentou, coloquei o mínimo de 2, mas
ele já colocou aqui, ó, 3,31, tá? E o custo dessa ação, 5,72. Aquela outra estava 5,87, tá? Então ele está aumentando um pouco mais a questão da minha... ele está barateando até um pouco mais essa ração minha, tá? Então aqui, ó, se a gente for ver, ó, a tela tá limpa. Ele não tem vermelho e não tem nada em amarelo. E com isso eu estou atendendo as exigências. Tanto aqui, ó, eu tenho o total, eu tenho a parte da exigência e tem a parte do máximo, tá? Que pode ser atendido. Ele não tem nenhuma restrição, não tem nada vermelho, não tem nada amarelo, quer dizer que aqui eu estou atendendo. Só que em caso de você fizer uma ração e você observar essa questão do vermelho ou do amarelo e não tiver um conhecimento necessário, deseja-se que você procure um especialista, seja ele um zootecnista ou um veterinário, para poder te ajudar na questão da formulação da avaliação dessa ração, se realmente essa ração está fornecendo corretamente o que você pode fazer para poder melhorar.